Você já imaginou caminhar tranquilamente e de repente sentir o chão tremer sob seus pés? Um barulho ensurdecedor, e quando você olha, a terra se abriu. Uma fenda gigantesca, escura e profunda, que não estava ali segundos antes, agora rasga a paisagem ao meio. Parece um pesadelo, mas para algumas pessoas, essa é uma realidade chocante. Este fenômeno, que parece saído de um filme de desastre, acontece com mais frequência do que imaginamos e revela o poder oculto sob a superfície. Pois é exatamente isso que acontece em várias partes do mundo. De vales colossais na África a fissuras misteriosas no México, cada uma dessas rachaduras guarda uma história impressionante sobre a força da natureza. Elas não são apenas cicatrizes passivas, são a prova visível de forças monumentais em ação. Algumas são criadas pela dança lenta das placas tectônicas, que se afastam com uma energia capaz de mover continentes. Outras são esculpidas pela força persistente da água, ou até mesmo aceleradas, sem querer, por nossas próprias atividades. Hoje vamos explorar as maiores rachaduras da Terra que você precisa conhecer. Lugares tão surreais que parecem saídos de um filme de ficção científica, mas que estão bem aqui, no nosso planeta. Estamos falando de abismos tão profundos que poderiam engolir arranha-céus e cânions tão vastos que criam seus próprios ecossistemas. E o mais incrível é que eles não estão em uma galáxia distante. Estão aqui, esperando para serem explorados e nos contar a história da Terra. A velocidade com que se formam é tão variada quanto suas causas. Algumas delas se formaram em questão de dias, para o espanto de comunidades inteiras. Outras estão crescendo há milhões de anos, milímetro por milímetro, de forma quase imperceptível, mas implacável. Todas elas, no entanto, têm em comum o poder de nos lembrar de como a Terra está em constante movimento. O chão que pisamos não é sólido e imutável. É um organismo dinâmico, em constante e poderosa transformação. Prepare-se para conhecer fendas que podem engolir casas inteiras, separar continentes e até mudar a geografia do mundo como conhecemos. Nesta jornada, vamos visitar fissuras que engoliram estradas, sobrevoar o berço de um novo oceano, onde um continente se parte em dois, e investigar falhas geológicas que acumulam tensão para futuros terremotos. Desceremos em cânions, que são verdadeiras bibliotecas da história geológica, revelando segredos de milhões de anos. Esta é uma viagem ao coração das forças que moldam nosso mundo. Vamos começar. Nossa jornada começa no coração da África, no grande Vale do Rift. Esta não é uma rachadura qualquer, é uma das feições geológicas mais espetaculares e dinâmicas do nosso planeta. O processo de sua formação começou há cerca de 30 milhões de anos, e hoje, essa imensa cicatriz na crosta terrestre se estende por mais de 6.000 quilômetros, desde o Líbano, no norte, até Moçambique, no sul, atravessando dezenas de países, incluindo Etiópia, Quênia e Tanzânia. Aqui, sob nossos pés, a placa tectônica africana está se partindo em duas placas menores. A placa Somali, a leste, e a placa Núbia, a oeste. Milímetro por milímetro, ano após ano, o continente está sendo rasgado por forças vindas do manto terrestre. É um processo geológico de uma escala monumental, lento aos nossos olhos, mas absolutamente implacável. O resultado final, daqui a milhões de anos, será a criação de um novo oceano que dividirá a África para sempre. Os geólogos preveem que, daqui a 5 a 10 milhões de anos, as águas do Oceano Índico inundarão completamente a fenda, formando um novo e vasto mar. Para ter uma ideia de como será, basta olhar para o Mar Vermelho, que é, na verdade, um oceano em sua infância, formado por um processo de rifteamento idêntico. O Vale do Rift nos oferece um vislumbre raro do nascimento de um oceano, um evento que molda mundos, acontecendo em câmera lenta diante de nós. Mas não precisamos esperar o futuro para testemunhar o poder dessa transformação.
A atividade geológica intensa já se manifesta hoje. A região é um viveiro de vulcanismo, abrigando alguns dos vulcões mais imponentes do continente, como o adormecido Monte Kilimanjaro e o perigosamente ativo Monte Nyiragongo. Além disso, a depressão do vale criou uma cadeia de lagos espetaculares, alguns dos mais antigos, profundos e biologicamente ricos do mundo, como o Lago Tanganica, ecossistemas únicos que floresceram nesta paisagem em constante e dramática mudança. Outra rachadura impressionante fica nos Estados Unidos, a famosa Falha de San Andreas, na Califórnia. Ela é considerada uma das mais perigosas do mundo porque marca o encontro entre duas placas tectônicas gigantes, a placa do Pacífico e a da América do Norte. Esse choque constante gera terremotos devastadores, e especialistas alertam que o chamado Big One, um terremoto de proporções históricas, pode acontecer a qualquer momento. A San Andreas já foi retratada em inúmeros filmes, mas sua ameaça é real, sendo capaz de mudar completamente o mapa da Califórnia. Mas nem todas as fendas surgem lentamente. No Quênia, em 2018, uma rachadura enorme apareceu de forma repentina, abrindo uma fissura que se estendeu por vários quilômetros e engoliu parte de uma estrada movimentada. A cena parecia apocalíptica. Carros caíram, casas foram destruídas e moradores tiveram que abandonar suas terras. Segundo geólogos, essa rachadura faz parte do mesmo processo do Vale do Rift, mas ver isso acontecer de maneira tão rápida deixou o mundo em alerta sobre como o planeta pode se transformar diante dos nossos olhos. No México, outra fenda chamou a atenção em 2014, quando uma rachadura gigantesca surgiu de repente no estado de Sonora. A fenda tinha mais de 1 quilômetro de comprimento e impressionantes 5 metros de profundidade, dividindo fazendas e estradas no meio. A população ficou em choque, acreditando até em explicações sobrenaturais. Mas os especialistas apontaram que movimentos subterrâneos e a intensa extração de água contribuíram para o fenômeno. Ainda hoje, a cicatriz na paisagem permanece, um lembrete de como a atividade humana pode acelerar processos geológicos e nos deixar vulneráveis. Também precisamos falar sobre o Grand Canyon, nos Estados Unidos, que pode ser considerado uma das maiores rachaduras naturais do planeta. Embora tenha se formado ao longo de milhões de anos pela ação do Rio Colorado, sua grandiosidade é tão impactante que parece um corte colossal no coração da Terra. Com até 29 quilômetros de largura e quase 2 quilômetros de profundidade, o Grand Canyon é uma prova viva de como a água e o tempo podem esculpir a crosta terrestre de maneira inimaginável. E para terminar, existe um fenômeno que poucos conhecem, mas que intriga especialistas: as rachaduras que surgem de forma misteriosa na Sibéria. Muitas delas aparecem acompanhadas de crateras imensas, resultado da liberação explosiva de gases, como o metano, do permafrost em degelo, criando buracos com mais de 60 metros de profundidade. Essas formações bizarras levantam sérias dúvidas sobre os efeitos do aquecimento global, já que o descongelamento do solo congelado pode liberar mais gases perigosos e transformar completamente o ambiente. Essas rachaduras da Terra não são apenas curiosidades geológicas, mas verdadeiros lembretes de que vivemos em um planeta dinâmico. Ao longo deste vídeo, viajamos por continentes para testemunhar a força monumental que molda nossa superfície. Vimos o poder das placas tectônicas, se afastando no grande vale do Rift africano ou deslizando na falha de San Andreas, e testemunhamos a paciência implacável da água, que por milhões de anos esculpiu a maravilha que é o Grand Canyon. Mas também vimos como a mudança pode ser abrupta. Fendas que se abrem em dias, como no Quênia, ou que surgem como um aviso sobre nossas ações, como no México. No extremo norte, na Sibéria, a Terra literalmente explode, liberando gases de um permafrost que derrete. Cada exemplo, do lento ao explosivo, nos mostra que a Terra não é um palco estático. É um organismo vivo,
e nós somos passageiros em sua jornada. E agora eu quero saber: qual dessas manifestações do poder da Terra te impactou mais? A escala colossal do Grand Canyon? Ou a imprevisibilidade de uma fenda que surge da noite para o dia? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos ler as diferentes perspectivas. Se você é fascinado pelos segredos do nosso planeta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas explorações. Nossa jornada está apenas começando. Ainda há vulcões, trincheiras oceânicas e paisagens incríveis para descobrirmos juntos. Porque quanto mais entendemos o planeta, mais nos maravilhamos com a força e a beleza que se escondem sob nossos pés.